Hoje vamos falar sobre esse ano de 2025 que se iniciou. Mas será que ele de fato iniciou? Para a astrologia, o ano ele inicia em março, no dia 20, no dia 21, quando o Sol ele entra a 0 graus no arquétipo de Áries. E o que isso significa? Significa que você tem mais uma chance de você iniciar a sua vida, fazer escolhas diferentes da que você tem feito até agora. Sempre dentro, todos os astrólogos, os alquimistas, eles compreendem que no céu existe um planeta regente de todo o ano. E esse planeta é o que é como se ele desse para todas as pessoas um enredo. Imagina você num teatro e você ganha o seu papel. E aquele papel é aquilo que você tem que vestir, aquele personagem no qual você tem que acessá-lo para a sua vida fluir. Dessa mesma forma, o astro no céu regente desse ano é Sagitário, é Júpiter. E o que que Júpiter ele pede para eu, para você? Ele pede para que nós tenhamos foco. Foco na nossa jornada, não no final da jornada. Que na nossa concepção, a maioria das pessoas, eu mesmo de primeiro, eu ficava muito querendo, nossa, quando eu chegar lá, eu vou ser feliz. Quando eu me formar, eu vou estar feliz, eu vou estar realizado. Quando eu montar o meu curso, eu vou ser feliz, eu vou estar realizado. Só que não é o lá, é o agora, é a jornada que você está fazendo para chegar lá, porque lá é a consequência do que você faz hoje. E Sagitário, ele pede para que a gente não foque no lá. A gente tem que saber aonde você quer ir, aonde você quer chegar. Você quer ter uma empresa? Você quer dar aula? Você quer montar um curso? Então, você sabe o caminho, mas o que que você está fazendo para você materializar esse seu sonho, essa sua visão, essa sua convicção. E é isso que Sagitário pede. Ele fala para você ter foco, direcionamento, mas fala para você viver esse agora. E é aí que esse ano ele nos convida para que a gente possa olhar as nossas crenças também, mergulhar internamente dentro da gente. Por quê? Porque Sagitário, Júpiter, fala de crença, fala de fé. E nós somos programados dos 0 aos 7 anos. Existe uma teoria dos seténios que nós alquimistas acabamos utilizamos muito ela. Tanto os alquimistas como os antropólogos, eles acabam utilizando muito essa teoria porque corrobora para a jornada da nossa formação. Dos 0 aos 7 anos, nós estamos no chakra básico, que é o primeiro setênio de vida. É onde a criança ela necessita ali de uma presença paterna para dar suporte. Por que a gente fala necessita da presença paterna e não da materna? Porque é o pai que traz a segurança, é o pai que traz a realização, é o pai que mostra, que traz o provento para dentro de casa. Não necessariamente que a mulher não traz, mas é o pai que tem que trazer isso. Porque é o pai que é o homem, entende? É o arquétipo masculino. Quando você vê uma criança com 3 anos que vai numa piscina com o pai, o pai fala: se joga, o papai te pega, o filho se joga. Quando falta essa conexão com o pai, a criança ela cresce, se torna um adolescente, um adulto que tem medo de se jogar para a vida, tem medo de errar, tem medo de meter a cara naquilo que deseja, porque faltou essa segurança. E essa segurança vem do pai. E tem várias formas de trabalhar nessa insegurança. Dentro da alquimia, a gente usa os florais, a alquimia da palavra, a contoterapia, enfim, são várias ferramentas. Não estou aqui para trazer elas. Estou falando que deve ser trabalhado isso internamente, porque é a forma como nós, quando crianças, internalizamos esse nosso pai, essa nossa base. Então, dentro dos 0 aos 7 anos, nós somos moldados tanto pelo nosso pai, pela nossa mãe, o pai traz essa base,
A mãe nos ensina sobre a sutileza, sobre o toque, sobre o carinho. E dentro dos primeiros 7 anos, nós somos ensinados a ler, a escrever, a comer carne, o que pode, o que não pode. E nós vamos para o mundo não com os nossos olhos, porque quando nós somos crianças, o nosso espírito, ele está se desabrochando, relembrando daquilo que ele traz. Quando nós somos crianças, principalmente aos 6 anos de idade, é onde a nossa criatividade, nós sonhamos em ir para o espaço, em ser uma astronauta, em ser uma dançarina. Só que o que que acontece muitas vezes pela criação, não porque os nossos pais foram ruins, ou por conta da professora que não soube nos ensinar, poldam esse nossa abstração em visualizar, em pensar que nós podemos ser o que quisermos ser. Então, são poldados. E aí a gente começa a entender que o mundo não é esse conto de fada. A gente tem que trabalhar, a gente tem que comer, tem que pagar aluguel, tem que pagar o cartão, que dinheiro não dá em árvore, e a gente se sabota. Então, nós vamos para o mundo com uma crença dos nossos pais, que o dinheiro não dá na árvore, uma crença religiosa, porque só existe um Deus e o Deus castiga se você sair do prumo, se você não for o que o Deus, que o pastor, que o padre, que o candomblessista, que o espírita está falando. Então você já tem essa base, então você não pode errar, tem que seguir o que os doutrinadores falam. Você tem uma crença social que existe lado esquerdo, lado direito, existe o negro, existe o branco, e você tem que saber qual lado você pertence, existe uma bandeira. Então você não, você começa a ir para o mundo não com a sua visão integral do universo, mas com uma visão sabotada de crenças que vieram antes de você, crença política, crença religiosa, enfim, tantas crenças, né, que nós somos moldados. Então, Sagitário, ele fala de crenças. Ele fala de dogma quando está no seu lado oculto. Quando as pessoas acreditam que a sua verdade é aquilo que basta. Você acredita que existe só um Deus e todos os outros deuses, todas as outras religiões não são verdadeiras, somente o seu Deus branco, com cabelo grisalho, que tem um porrete que bate se a gente não, se você não fizer aquilo que ele deseja. E essas crenças, ela acaba nos sabotando. Sabotando como? Fazendo você e eu não vivermos aquilo que nós sonhamos, aquilo que nós pensamos, porque é errado. Mas quem falou que é errado? Então, Sagitário, dentro do tarô alquímico, Sagitário ele é representado pela carta do rei. Por que o rei? Por Júpiter aqui no cajado, na mão dele, Júpiter. Ai, aqui Júpiter. Aqui é Sagitário apontando para o lado e o rei sentado no trono. Por que o rei? Porque o rei ele pensa, ele acredita, ele é convicto daquilo que ele deseja e ele faz. E muitas vezes nós usamos isso, esse nosso potencial, para sentar nessa cadeira e falar: a minha verdade é absoluta. Faz o que eu mando ou eu corto tua cabeça. Sagitário, ele é o arquétipo da Igreja Católica, para quem não sabe. Quantos a Igreja Católica não já matou pela sua fé? Quantos índios foram escravizados, mortos, por não seguir aquilo que uma massa acreditava ser verdadeiro? Quantas pessoas são excomungadas por não seguirem aquilo que é dito normal? Então, Sagitário, ele entra no céu agora, e vai, é o regente desse nosso ano. As pessoas que têm um campo mais sutil já estão começando a sentir essa energia. Então, se você tem esse campo sutil, você já começou a querer se conhecer. Você começou a buscar, a olhar para as suas questões que antes eram verdades absolutas na sua vida e você começou a questionar. Será que isso é verdade? E Sagitário, ele vem justamente para isso, para que a gente quebre essas crenças
Não quer dizer que você não deve ter. Deve, você deve ser convicto naquilo que você acredita. Se hoje você acredita que o cristianismo é excelente, a igreja evangélica é ótima, viva isso de fato e de verdade, mas sempre se questione. Quando chegar a um ponto que você precisa aprender mais e ali não tem a resposta, você não se prenda mais ali. Você saia e busque mais conhecimento. Você conhece outras pessoas que vai trazer as informações que você precisa. Sagitário, ele é o arquétipo que nos convida a aprender sobre novas culturas, a viajar e não só fazer uma viagem, pegar um carro, viajar para outro estado para conhecer outra cultura, ou pegar um avião ou um barco. Não, viaja no mundo da outra pessoa, viaja no mundo do seu vizinho, viaja no mundo da sua amiga, viaja no mundo do espírita, para que você compreenda e traga aquilo que você aprendeu para entrar com o conhecimento que você já tem, para que você possa se expandir, porque a ignorância é o que nos faz cometer mais erros. Quando nós somos ignorantes, nós não queremos, falamos, não, mas isso não é verdade, eu não acredito nisso, a gente se torna ignorante, não, nós ficamos à mercê de quem detém conhecimento, e pela nossa ignorância, nós cometemos erro com as outras pessoas. Cometemos erros contra nossos irmãos, cometemos erros contra uma população, contra um animal, enfim, cometemos tanto erro por conta de quê? A nossa arrogância, a nossa ignorância. Isso é uma energia sagitariana quando agimos para o nosso benefício próprio. Agora, quando pegamos essa energia e falamos, nossa, deixa eu aprender. A vida, eu olho a vida como se fosse andar de bicicleta. Eu acredito muito nas religiões, porque eu fui criado no berço evangélico, né? Cristão. E por eu ser um cristão, eu sigo os ensinamentos de Jesus, que é amar o próximo como a ti mesmo. E para mim, amar o próximo, eu tenho que me amar, primeiramente, quem eu sou. E é interessante porque é como andar de bicicleta, as religiões, todas. O espiritismo, o candomblé, o voodoo, eu adoro, né? Eu acho muito lindo. Por quê? Porque é quando você precisa daquela região para moldar o teu caráter, você começar a entender, né? Só que igual andar de bicicleta, é como se fosse mais rodinhas. As religiões, a escola é uma rodinha que a gente coloca na bicicleta para a gente começar a ir na vida. Só que chega um momento que eu preciso arrancar essas rodinhas e pedalar a bicicleta eu mesmo. Subir o morro, cair da bicicleta, me ralar, para que eu possa aprender. E muitas pessoas, muitos de nós e muitas religiões, não só religiões, muitas culturas, acabam prendendo a pessoa e a pessoa se deixa ser presa porque só existe o algoz, porque existe a pessoa que se mantém naquela posição de indefeso, de vítima. Então, quando continua, em vez de você tirar a rodinha, você continua com a rodinha, embota o seu processo evolutivo. Você deixa de aprender, porque chega alguma coisa que vai contra aquilo que te falaram, você não pesquisa. Você fala, não, isso é obra do capeta, sai demônio. E você não vai atrás, você não busca a história, entende? E aí, quando a gente volta para a história, que é assim, né? Sagitário é assim. A gente, olhando para a história que aconteceu ano passado, será que essa história não está se repetindo uma oitava acima? E por que ela se repete? Porque a gente ainda está moldado nas crenças de outras pessoas, nas crenças de outros, daqueles que detinham o poder. Então, o Sagitário, nesse ano, ele vem e fala assim: olha, pelo amor de Deus, ano passado, o regente foi Saturno. Saturno fez um bagaço na vida de muita gente, de outras pessoas. Ele fez uma transformação, ele transformou aquilo que era grafite negro em diamante. Muitas pessoas que eu convivi, seja cliente, amigos, viveram 5 anos em um ano, porque o movimento foi denso. Quem estava vivendo o propósito, a, a vida só confirmou.
Quem não estava sofreu. E esse ano vai ser assim também, porque Saturno ele continua sendo o regente maior, só que Júpiter ele é o regente menor. Falando assim, olha, você está vivendo aquilo que é seu, você ainda vai ficar arrastando esse relacionamento até quando? Se não faz mais sentido para você? Você vai continuar trabalhando nesse trabalho até quando? Se não faz mais sentido para você? Você vai continuar vivendo nesse mundinho fechado, sofrendo até quando? Gente, a crença, ela existe por quê? Agora eu te faço a pergunta, né? A gente sempre fala, como é que eu mudo essa crença? Você não viveu aí 5 anos, 10 anos, fazendo aquilo que te falaram, tua vida melhorou? Você está feliz? Você está saudável? Seu relacionamento é harmônico? Você tem prosperidade trabalhando de segunda a segunda, se matando de trabalhar? Você tem tempo livre? Você desfruta dos seus recursos que você ganha? Se a resposta for não, você está vivendo crenças que não são suas. A mesma coisa, Sagitário, ele fala dos grandes mestres. E o que é os grandes mestres? Jesus, Buda, Gandhi, Paracelsus, Hélio Couto, a gente não pode falar, a gente sempre fala dos passados e os grandes mestres que tem aqui hoje em dia, Hélio Couto, Joel Aleixo, né? E vários outros, né? São Francisco de Assis, enfim, são tantos, tantos lindos. E o que que esse povo ele fez? Eles deixaram um caminho tão bonito, mas o que que eles, Nelson Mandela, né? O que que eles fizeram? Eles viveram o propósito deles, eles viveram a jornada deles. Eles deixaram, a gente sempre fala de frequência, eles deixaram um caminho, uma energia, e sempre falando, olha, ame o próximo como a ti mesmo, seja o fulano, não seja Jesus. Não seja São Francisco de Assis, não seja Chico Xavier, seja você, mas pegue aquilo que nós deixemos de exemplo. Ou seja, Jesus ensinou o amor incondicional, olhar para o outro com os olhos dele, ou seja, o outro te fez raiva, que essa pessoa recebeu antes para mim fazer isso hoje? Perdoa ela e vive a sua vida. Mas se tá ruim, se não faz sentido, se isso te machuca, não volta mais ali. Tem uma passagem, eu não vou me lembrar agora, porque eu não gravo, por mais que sou teólogo, alquimista, estou sendo, né? Porque eu não sou isso, eu sou Matusalém. E sendo Matusalém, eu sou o que eu quiser. Então, eu não gravo muito as passagens, né? Eu não tenho isso bem gravado. Mas tem uma passagem onde Jesus volta na cidade dele e lá o pessoal não acredita nele, não liga para ele, maltrata ele. Sabe o que ele faz? Ele bate as sandálias, limpa e fala que eu nunca mais volto. E ele fala e ele fala também para os seus discípulos, fala, nunca venham aqui. Por quê? Não é, você tem que amar eles, mas se a pessoa está na ignorância, deixa ela, segue teu rumo, né? Então, os grandes mestres nos ensinaram, eles nunca trouxeram uma religião. Nós, com o nosso ego, que criamos religiões. Criamos as seitas, né? O espiritismo também não era para ser uma religião. Allan Kardec, ele não veio para trazer uma religião, ele veio para mostrar como o mundo espiritual ele funciona, mas a gente criou um culto, criamos um dogma ali e quando outra pessoa vem falando uma oitava acima daquilo que foi pregado, antigamente aquela pessoa era massacrada, porque ia contra aquilo que eles normalizaram como o espiritismo. Então, todos esses grandes mestres, eles vieram para nos ensinar, para a gente seguir o nosso caminho. E o que é seguir o nosso caminho? É você viver a sua vida da forma como você quer viver. Nós temos um mapa natal que é a nossa bússola, a bússola do nosso espírito. E essa bússola nos direciona que nós temos 12 poderes. Esses 12 poderes, eles se dividem em 36. Ares, nós temos três poderes de Ares: o Ares sulfúrico, o Ares salinos e o Ares mercurial. O Ares da ação, o Ares que luta pelo sentimento e o Ares que luta racionalmente, mentalmente.
Assim como a gente tem o touro que constrói, o touro que tem o valor interno daquilo que constrói, e o touro que negocia as suas construções, os seus valores, valores mentais. E assim vai subdividindo. Então, nós podemos, se aqui não dá, né? Ia falar várias horas aqui, porque a gente teria que ir para a Atlântida, ir para o Antigo Egito para falar, mas nós ir, né, para a Guerra de Urântia, ir para a Guerra Bélica de Lúcifer, a gente pode até falar mais disso, que eu acho muito interessante, por quê? Para que a gente compreenda o que que a gente está fazendo aqui na Terra. Nós estamos aqui na Terra num processo evolutivo de aprender. E para a gente aprender, a gente precisa conhecer as outras culturas das outras pessoas, precisamos não ser egocentrados e reis do nosso umbigo e acreditar que nós temos a verdade absoluta, mas aprender com a verdade dos outros, e isso faz um rei ser bom. Porque um rei, quando ele é bom, e nós somos o rei da nossa vida, do nosso. É interessante porque Sagitário é o rei, né? Júpiter fala, você é o rei da sua jornada. É como se fosse uma novela, cada um de nós está vivendo uma novela, e na nossa novela nós somos o protagonista. Nós fazemos participações especiais na novela das outras pessoas, mas na nossa, nós somos protagonistas, assim como outras pessoas fazem papéis no nosso mundo, como uma pessoa que é sua inimiga, que não existe inimiga, existe um espelho daquilo que está dentro, e é para você aprender com aquilo. Então, ela está te fazendo um favor, só que a gente não percebe isso. Um rei, para ele ser bom, ele tem que conhecer o seu povo, conhecer os camponeses que moram ali ao redor, para que ele não faça as coisas só para ele, mas que ele compreenda o que, que aquele povo precisa, compreenda a história daquele povo e com isso ele vai se expandindo. Então, ele se torna não só um rei, mas um protetor, um amigo. Isso é o que os grandes mestres fizeram. Então, quando a gente fala desse ano que vai se iniciar agora, em março, é a gente quebrar essas crenças que foram passadas para a gente, para que a gente possa viver a nossa vida, possa viver a jornada. Se hoje você quiser separar, não faz mais sentido para você, separa com alegria, felicidade e glória. Se você deseja não trabalhar mais com isso que você trabalha, não trabalha, trabalha com aquilo que você gosta. Faça esses movimentos porque você tem um poder, você não veio aqui para esse mundo para você ser uma coisa só. A gente, eu e o Roger, nós temos um trabalho muito bonito que é além da armadura, que a gente faz uma jornada semanalmente, um grupo, que a gente vai tirando essas armaduras, que a gente vai se prendendo. A armadura do trabalho, a armadura da mãe, a armadura do pai, a armadura do amigo, a armadura do salvador, e a gente acha que a gente é aquilo, a gente não é nada disso, a gente está sendo aquilo. Você pode ser professor por 10 anos. Se hoje você não quer mais ser professor, você pode fazer outra coisa. Entende? A gente não é uma coisa, a gente está. E Sagitário, ele fala, não dogmatiza essas coisas, não cria crença para você, não cria karma, viva, sabe? Expanda. E isso de expandir é tão bonito, porque quando vem Sagitário, ele acessa o nosso chakra frontal, que dentro do ocultismo, a gente está falando do nosso sexto corpo. Esse nosso sexto corpo, é o templo das ideias, das inspirações é, lindas, sabe? Daquilo que é inspirador, das inspirações, das ideias, que não é só para você, mas que transforma todos à sua volta. E às vezes, quando vem uma ideia na nossa cabeça, o que que a gente fala? Vem uma ideia para você, de você fazer pão de queijo para vender, você fala, ai, mas eu sou uma professora, eu sou uma terapeuta, como é que eu vou fazer isso? O que que o pessoal vai achar? Gente, alimenta o irmão,
Faça o pão de queijo gostoso, sabe? Que a pessoa coma e fala, nossa, eu me senti energizado, eu comi esse pão de queijo, eu senti a felicidade. Mas a gente se não deixa esse fluxo fluir, que a gente desacredita. A gente acha que a gente não pode ser várias coisas, a gente tem que ser uma. Por quê? Quem disse isso, né? Então, dentro desse ano, a gente tem a travessia que faz esse movimento, que a gente entra em contato com esses arquétipos, com vivencia esses 12, esse sol, né, esse ano inteiro. Mas dentro desse ano, começa a analisar aí já, vocês começam a sentir o que faz mais sentido na sua vida. O que que para você era uma crença, mas que hoje não faz sentido mais para você? E tira isso da vida. A gente tem um selo, o de Salomão, que é os daimons, né? A gente olha assim, parece assim, nossa, isso aí é bruxaria, é magia negra. Sai Matusalém, isso aí é o capeta. Ah, não, gente, isso aqui é o capeta, não. Esse aqui é dentro da nossa célula, o nosso DNA, ele é enrolado em estonas. E o nosso DNA, ele tem, se a gente abrir todas as nossas células, cada célula nossa tem mais de 2 metros de DNA compactado. Se a gente abrir os nossos DNA, ele vai na Lua e volta, dá 2 voltas, nosso corpo inteiro. O tanto de informação que tem aí dentro. Então, aqui é como se fossem as estonas do nosso DNA. E aqui dentro tem códigos dos daimons. Não é demônio, tá? Daimons são consciências que vieram antes. E os daimons, eles ativam dentro da gente aquilo de mais belo, os nossos anjos, né? E os nossos demônios, porque, gente, uma coisa que a gente tem que parar de pensar é que a gente tem que ser bonzinho, sabe? Não, a gente tem luz, a gente tem sombra dentro da gente, e é muito bom reconhecer isso, porque você já aconteceu com você de uma pessoa falar, nossa, fulana é tão maravilhoso, falou, já aconteceu comigo, né? O nosso Matusalém foi um anjo na minha vida. Ai, que menino maravilhoso. Ai, me ajudou, me curou, que eu não curo ninguém, não. É a pessoa que tem fé e ela cura, sabe? Não curo nada. Quem sou eu para curar alguém? Eu auxilio, né? E a pessoa faz o movimento, tira a bunda da cadeira e ela mesma se cura. E as pessoas falam, nossa, que Matusalém é maravilhoso. E tem outras pessoas que falam, quando fala meu nome, falam, Matusalém é o cão, ele é o demônio. Ele acabou com a minha vida. É verdade, eu acabei mesmo. Mas não acabei, aquela pessoa precisava daquele meu lado para ela pudesse enxergar aquilo que precisou. Eu só fui uma ferramenta ali, tá certo, entendeu? Então não se culpe. Você tem que ser verdadeiro com você, ter a consciência limpa com você, e a gente tem que tomar essa consciência, que a gente não é bonzinho. E isso é interessante porque Sagitário ele traz um falso ego do arquétipo do Salvador. Muitos terapeutas têm esse arquétipo. Ah, eu tenho que salvar fulano, eu tenho que ajudar. Não, mas fulano precisa de mim. Não precisa não, gente. Ninguém precisa de você, não. Para, você não é o centro do mundo, você é o centro do seu mundo, sabe? Então, antes de você querer salvar qualquer pessoa, salva a si, mergulhe no autoconhecimento interno, vai participar de grupos de terapia, vai participar de grupos que eleve a consciência, não grupo de fofoca, não, pelo amor de Deus, sabe? Mas grupos assim que buscam essa consciência, buscam ser melhores. E por falar em grupo, esse ano também a gente tem nosso lindo Plutão, que é o planeta da transformação, entrando em Aquário. E se vocês pararam para reparar, as coisas estão sendo mais feitas em grupos, os grupos estão tomando mais força, porque a transformação, a gente tem que parar de pensar que a gente se salva sozinho. A gente não se salva sozinho. O nosso grupo, a gente vem de uma mônada. Isso a gente já falou, não vou entrar nesse assunto, mas a gente parte de uma mônada, que é uma consciência, como se Deus se subdividisse, e a gente tem nossos familiares, pessoas, nossas almas gêmeas, resumidamente, vamos assim dizer. E a gente precisa dessas almas para a gente ascensionar junto, um auxiliar o outro. Então, Plutão está em Aquário,
trazendo essa força, né, para a gente transformar juntos. E dentro desse ano tem uma tendência muito grande, então já vai reparando isso na sua vida. Se você não está em muitos grupos que você nunca nem entra, nem sabe o que o grupo está falando, sabe, grupo de WhatsApp, tá em grupo, aí chega a mensagem, você nem está ali participando e você está ali, né, dentro daquele grupo. Você está sendo um obsessor naquele grupo, você está sugando a energia daquelas pessoas. Então, cuidado. A gente sempre fala, né, o obsessor está me sugando. Você pode ser um obsessor nos grupos que você está e você não faz parte, só está lá por estar. E isso é muito importante porque de primeiro eu fazia parte de vários grupos e eu não tinha concentração. Lembra, Sagitário é foco, você tem que ter direção. Pode dissipar sua energia. Sagitário, ele é uma flecha que mira no alvo e atira ela, ele vai em busca daquilo. Só que quando você fica atirando aqui, 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 aí eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, quero fazer aquilo outro, você dispersa a sua energia. Isso é muito perigoso, porque às vezes as pessoas têm. Sabe o que é hiperatividade mental? Não é que a pessoa tem distúrbio, não. É que a pessoa, a energia dela está dissipada e a sua energia vira fractal seu. Então você fica um pouquinho ali, um pouquinho ali, um pouquinho ali, então você fica dispersa. E isso, só de você estar em vários grupos, sua energia, sua consciência está em vários grupos, então você não consegue se concentrar. Comigo acontecia isso. Quando eu saí desses grupalhados, eu fiquei só naquilo que eu faço e naqueles grupos que eu estou de fato e de verdade, nossa, minha vida me mudou. Eu fiquei muito mais conciso, mais assertivo naquilo que eu faço, participando, fazendo projeto, escrevendo, dando aula, mas ali de fato de verdade. Melhorou minha hiperatividade, que eu achava que eu tinha, não tinha, não, era minha energia dispersada. E você tem que olhar isso, porque quando a gente está no grupo e a gente não faz parte daquele grupo, nunca nem entrou, a gente está sugando, a gente nem contribui, mas a gente está sendo um sanguessuga ali energético. Então, cuidado para você não ser um sanguessuga, porque se você é um sanguessuga, vão vir sanguessuga e sugar a sua energia. Por quê? Porque é a lei da causa e efeito. Se você está participando de algo que você não está, você tem que pagar aquilo ali. Entende? Então, Sagitário, dentro desse ano, é bom vocês começarem a fazer aonde eu estou? Eu estou aqui de fato, de verdade? Aqui é meu foco? Então, mantenha o foco. Não queira abraçar o mundo com as mãos, porque vocês não têm 1000 mãos, não têm 1000 braços. Entendestes? Então, foca. É melhor você fazer três coisinhas, tá em três grupos de fato e de verdade, fazendo aquilo ali. Depois que terminar, você fazer outra coisa, né? Faz outro, continua, porque você está querendo abraçar o mundo com as mãos e não dá conta, e sua energia ficar dissipada no tempo e no espaço, e você começar a ficar louca, que fica, tá? Então, começa a fazer um limpo aí, começa a participar de grupos que de fato entram em ressonância com você. Participe de grupos que estão na mesma pegada que você está, sabe? Buscando autoconhecimento, que faça sentido para você, que você tenha uma simbiose ali. Não fica só por estar também, não. Ah, é porque eu acho legal, porque eu gosto de fulano. Não, só fica se você realmente tiver de fato de verdade. Esse ano tem uma tendência muito grande da gente querer dar conta de muitas coisas e não dar conta de nada. Então, faça uma pega um caderno e escreve. O que que você está fazendo esse ano? Estou fazendo isso, 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 e fala, olha, fazendo muita coisa. O que que eu posso diminuir aqui? O que que é prioridade? Foca nesse ano no que é prioridade para você. No que é prioridade. E uma das prioridades é você focar no seu autoconhecimento. Lembra que a arrogância faz você cometer erros. E a maior arrogância que existe é a arrogância de você nem se conhecer. Então, quando eu falo, né, parece que eu estou falando só para vocês. Não, eu falo para mim também, porque às vezes eu sou arrogante. Às vezes eu acho que eu sei de tudo e eu não sei de nada, né? Que eu só sei que nada sei. E é isso, a gente tem que sempre se policiar, orar e vigiar, tá bom? A famosa frasezinha, orar e vigiar. Então é isso. Então, desse ano, só trazendo bate-papo com vocês, analise aquilo que você está fazendo,
quebre padrões, crenças que vieram antes de você, que você faz porque te ensinaram. Se questiona, questiona mesmo. A espiritualidade gosta de pessoas que questionam, não que segue assim a risca. Não, tem que questionar. Da onde vem isso? O porquê? Busca, leia, mas também não vira aquele questionador chato, não, que só quer. Vai estudar, vai ler livros, né? Vai fazer parte de grupos de estudos. Tem vários clubes do livro, nós mesmos, na Ciranda, nós temos grupos de literaturas que a gente traz esses conteúdos. Então, assim, estuda, busca, para de querer as coisas mastigadas também. Levanta a bundinha da cadeira, cuidado com levantar bandeiras. Lembra que quando eu levanto uma bandeira, eu não preciso de bandeira para amar o próximo como a mim mesmo. Eu preciso respeitá-lo como ele é. E eu preciso me respeitar. E quando eu levanto uma bandeira, eu acabo criando uma crença ali também. Então, seja verdadeiro contigo, seja verdadeiro com as pessoas à sua volta e busque essa internalização dentro de si mesmo, tá bom? Esse bate-papo, eu achei legal fazer esse bate-papo hoje com vocês e espero que tenha feito sentido. Se você gostou, comenta aqui, vamos trocar ideia. Se você não gostou, paciência, não, a vida é assim, né? É desse jeito. Se fez sentido, a bem. Se não fez sentido, tá tudo certo também. Não vem me xingar aqui não, tá? Pelo amor de Deus, porque as pessoas hoje em dia estão muito assim, né? Fala uma coisa que a pessoa não acredita, que não estudou, né? Que não faz parte da realidade dela, a pessoa vem e solta os cachorros na outra. Olha, cuidado com o Sagitário, a sua verdade não é a minha verdade. A experiência que você tem, eu não posso ter, mas esse que eu tenho, você não tem. Então, é assim que a gente aprende. E o que é muito interessante de Sagitário é que funciona assim. Quando chega algo para você que você não ouviu, que você fala, ai, que bate com a sua crença, você não precisa acreditar, não fala para ninguém acreditar em nada, sabe? Não tem que acreditar, não, mas observa, questiona e busca saber daquilo, busca ver mais coisas e automaticamente o universo, que é sábio, vai trazer a frequência daquilo para você. Aquilo ali, se for verdade, vai começar outras pessoas a falar à sua volta, vai chegar mais conteúdo daquilo, alguém vai falar uma coisa que vai corroborar com aquilo que eu falei, você vai falar, nossa, outra pessoa está falando aquilo que o Matusalém falou, mas de outra forma. E aí você vai entendendo que é verdade, sabe? Uma parte, que não existe ninguém encarnado na Terra e nem em outro planeta ainda, que não existe só nós da Terra, tá, gente? Que tem a verdade absoluta, que capta a verdade absoluta do Criador. Não existe ninguém. Para a gente entender o Criador, nós precisamos conhecer a verdade de todas as pessoas. E aí a gente vai entendendo o olhar do Criador em cada um das suas criações. Tá bom? É isso, beijos alquímicos e que vocês possam estar livres e libertos, assim como a Afrodite, que está ali, ó, tranquila, linda, belíssima. Tchau, tchau.